Olá pessoal, boa noite. Minha querida Olá, Arline, tudo bem? tudo ótimo, melhor agora. Como é que você está? Tá tudo bem aqui. Que bom, que bom, que bom. Muito feliz de estar com você. Prazer. Já tem gente entrando aqui. Isso, Olá, isso. Sônia. Pessoas Vamos da dar sua só mais, rede, pessoas da minha rede. dar só mais alguns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando e aí a gente começa a conversar, tá bom? Tá bom. O Kleiner, Carlos meu amigo Franco. Kleiner. Grande abraço, Kleiner, para você e a família toda. Você está em São Paulo agora, Arline? Estou em São Paulo. Minha, Exatamente aqui agora. Estou em São Paulo. minha querida Ângela Vega, lembra dela, Arline? Ângela Vega de onde? Metaforum? Da Petrobras, Petrobras? Ah, Ângela! Uau! da Universidade de Petrobras. Sim! Aí seu grupo de dança chegou a isso? O Irandê, grupo de dança, lembra Ah, dele também, né? Que é. legal. Minha irmã Welma Letícia, Hum. olha aí. Já adiantando para quem já está entrando aí na live, que fica à vontade para colocar comentários e perguntas, que a gente também vai interagir com algumas perguntas. Exatamente. Fazer um bate-papo informal, trocar algumas ideias e minha mãe também entrou, Letícia, minha mãe. Olha aí, Ó, que pessoal. prestígio. Pois é, especial. Todas Minha as mãe partes do Brasil. reclama, minha mãe É? reclama de não me entender, né? Como assim? Porque ela não fala português. Ah, tá. Você tem que fazer uma live em português e outra em inglês. É que eu não fiz em inglês ainda, mas a minha família entra. Gostei muito dos seus gestos, gostei muito de ouvir sua voz e coisas assim. Tudo tão bom. Que legal, que legal. Bom, acho que já podemos ir iniciando, né, Arlene? Vamos começando, que se alguém entrar depois e viu que perdeu alguma coisa, tem 24 horas para conseguir rever, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. Você já é fera aí nas redes sociais, né? Já domina tudo. Bom, pessoal, então quem está chegando agora também, uma boa noite. Meu nome é Wendel Araújo e fico muito feliz no dia de hoje de estar conversando com a minha querida amiga, colega, professora, mestra de PNL, de coach e outras abordagens que ela é uma pessoa que está sempre estudando, se atualizando, altamente criativa, simpática, dança muito, que é a Hum. minha querida amiga Arlene Davis. E essa live é também um patrocínio aí, né, dos nossos canais, do nosso Instagram e também do Metafora Internacional. A Arline já é trainer do Metafora Internacional há alguns anos. Foi lá onde eu tive o prazer, a alegria de conhecê-la, de fazer formação com ela, fazer curso com ela. E quem tem a oportunidade de conhecer a Arline de perto e de fazer algum curso com ela, sabe a maestria, a doçura, a alegria, a simpatia, o quanto é prazeroso e gostoso fazer curso com a Arlene Davis, né? E esse papo aqui é para a gente falar sobre um pouco desse tema, estados mentais em casa, dentro de tudo que a Arlene conhece, de tudo que ela trabalha, de tudo que ela faz hoje.
e como a gente poder utilizar essas informações e conhecimento para de alguma forma, lidar melhor com essa situação e para que a gente consiga ter estados mentais mais saudáveis, mais equilibrados e mais positivos. Então, Arlindo, seja bem-vinda, fique à vontade aí para falar e fazer a sua introdução, mas a minha primeira pergunta já seria o que é que você trabalha, né? Tem muita gente aqui que já conhece o seu trabalho, tem muita gente que não, mas qual é a sua atuação hoje, no que é que você trabalha? Trabalho com pessoas nas questões de mudança, para facilitar a mudança. E isso permite que eu agregue muitas ferramentas como coaching, programação neurolinguística, mindfulness, o tom do momento, e com outras coisas que eu estudei ao longo do tempo. Inclusive, se mencionou dança, muito a razão. Em casa, não é? Home office, nós temos essas coisas de nossa, ciumeira que deu aqui. Então tá bom, você não vai participar desta live, normalmente ela participa. Fica à Bom, vontade. então isso que eu estava falando hoje numa call, agora faz pouco, a fronteira entre pessoal e profissional está totalmente borrada, É essa verdade. fronteira neste momento. Faz parte do momento de entender, de compreender que essas coisas acontecem. Então, com tudo que se tem, com a possibilidade de usar linguagem, de utilizar gestual, movimento, atitude mental, né, tecnologia, aqui do iPad, aqui, os desafios todos. Isso permite que uma pessoa basicamente se liberte de uma mecanicidade de repetição para repetir os mesmos resultados que a pessoa, em algum momento, reconhece. Isso não sou eu mais, isso não me serve, eu quero que seja diferente. E em vez de continuar repetindo o mesmo comportamento, ela entende que precisa mudar por dentro. E quando a pessoa consegue essa comunicação interna consigo mesmo, aí pode se libertar para conseguir uns estados desejados que antes não estava alcançando. Descobre suas próprias fronteiras. É isso um conceito que temos muito forte na PNL, que as limitações não estão no mundo, as limitações estão aqui dentro do nosso modelo de mundo. E isso existe porque nós não conhecemos o mundo, percebemos o mundo por filtros. Então, somente vamos interagir com o mundo que conseguiu passar por nossos filtros. E se os filtros estão muito seletivos, o mundo pequeno entra. E com isso da programação neurolinguística, que nós temos bastante em comum, uma coisa acontece, que parece que a pessoa entrou numa coisa de... Vou jogar uma luz aqui. Entrou numa de... sei lá, fanatismo. As pessoas muitas vezes falam de forma tão incrível sobre a PNL, mudou minha vida, tudo está melhor e tudo, e parece que é muito vago, parece lavagem cerebral. Só que não. Aí eu vou fazer minha abertura aqui falando disso. Quando uma pessoa começa a descobrir como comunicar consigo mesmo, consegue refletir, aprendeu que eu crio um modelo de mundo que, por vez, cria minha realidade. Uma vez que entendeu bem isso, começa a criar o mundo dos resultados. Como uma pessoa tem uma vida com várias áreas, mudar nesse nível tão profundo, na engrenagem, de onde começa tudo em consciência, ela consegue melhorar a vida em muitas áreas ao mesmo tempo. Inclusive, muito mais eficiente do que fazer um monte de metas separadas. Eu preciso fazer uma meta para melhorar minha saúde, eu preciso fazer uma meta para estudar mais, porque eu fico postergando, eu preciso fazer uma outra meta para ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer uma meta para minha carreira, eu preciso fazer uma meta para encontrar o meu parceiro amoroso, eu preciso fazer uma meta para conviver bem com a minha família, eu preciso fazer uma meta para tudo. E não tem gestão sobre isso. Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que consegue interagir com a vida mobilizando seus recursos de momento em momento e com uma visão do futuro. E para criar uma visão do futuro, preciso autoconhecimento o suficiente
suficiente para associar anseios, né? Em vez de ânsias, anseios para ser, entender seus valores, traduzir isso num senso de identidade, que estamos no caminho do nosso propósito. Se está vivo, tem propósito. Relaxa também, para que consiga perceber as oportunidades. Então, para alguém na vida, desfrutar da vida com um belo lugar para responder às oportunidades com o melhor que tem, isso é muito, vai ter mais satisfação. Junto com isso, trabalhamos a reatividade, de entender que as minhas reações ao mundo externo são criação minha. Então, não é o mundo que me causa. Tecnicamente, não é Covid que está me estressando. Eu processo isso a maneira de me estressar. Os cenários que eu crio, ou a pergunta, se fizer uma pergunta para a qual não tem resposta e não lida bem com incerteza, vai criar um inferno interno. Se perguntar uma coisa que está sob a esfera da própria influência, por exemplo, o que eu posso aprender hoje sobre mim mesmo? Me observando, lidando com essa adversidade, é garantido. Você pode dormir com um tanto de resposta, pode deitar a cabeça no travesseiro, se dando parabéns pela singeleza de um aprendizado ou pela possibilidade de ter sido gentil naquele dia, porque isso foi um compromisso, uma decisão que a pessoa quis ter na vida. Então há uma simplicidade alcançável quando se entende que o mundo não me aborrece. Você põe um poeta famoso que falou isso. Bob Dylan foi um músico muito conhecido. Sim. Lá do século passado. E o nome dele em homenagem a Dylan Thomas, um poeta que escreveu, né? Hoje em dia seria um tweet, né? De tamanho de um tweet no Twitter. Ele escreveu, sabe que eu acho que eu tenho alguém que está me aborrecendo. Eu acho que sou eu. Que maravilha. Ô Arline, só para interagir aqui, tem um amigo aqui, Genivaldo Moura, que já fez um comentário justamente dentro disso que você está falando, porque ele disse que o importante para ele acredita muito nisso, é você olhar para você, se olhar no espelho e começar a se identificar. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão que você está falando do autoconhecimento também, né? Sim. Se eu quero gerar uma mudança em mim, se eu quero ir para um novo nível, para um novo patamar, conquistar uma meta, um sonho, um objetivo, eu tenho que olhar qual é o meu, como é que eu estou hoje. Eu tenho que começar a olhar para mim, porque no automatismo do dia a dia, muitas vezes a gente nem consegue prestar atenção em si, não é isso? Sim, que em termos do presente, que tem a ver com o trabalho atual de mindfulness, que estar no presente permite perceber o presente tal como é. Ao invés disso, o ser humano, às vezes o ser humano é voluntarioso, né? Que o mundo seja diferente, como se dependesse dela, né? Que o mundo fosse diferente. Então, tem dois movimentos que podemos entender da nossa reatividade. E tem a ver com como qualificamos. O ser humano é máquina de dar significado. Tem a ver com o nosso cérebro, né? Nós temos ônus e bônus do cérebro que nós temos neste estágio da evolução. Diante de uma situação, um ocorrido, nosso cérebro vai processar a informação. Vai entrar um tanto de dados visuais, auditivos, sinestésicos, e aí tem um processamento interno, e infalivelmente, para a mente não treinada, vem um julgamento. Muitas vezes é uma rotulação. E em duas grandes categorias, que poderia até destrinchar, tem isso é bom, isso não é bom, ou até ruim. Qualifica, positivo e negativo. Então, quando o ser humano voluntarioso, acreditando que o mundo tem que ser a seu bel prazer, né? Fica, isso não devia estar acontecendo. E como não devia estar acontecendo, isso comigo procura ter uma distância.
né? Aí pode fugir, né? Ou pode brigar para que o elemento se afaste, ou pode fazer de conta, às vezes as pessoas falam uma dura expressão, acho engraçado, fingir de débil, né? Que não está nem aqui. É uma forma de paralisia, né? de amortecer. Então, se for com uma pessoa, por exemplo, aborrece-se com uma determinada pessoa, que pode ser um vizinho, pode ser da família, pode ser um determinado político, em algum lugar tem muitas pessoas com quem se pode aborrecer. Quando determina por julgamento que outra pessoa está errada e eu estou certa, tem que equilibrar. Tem que haver uma justiça aqui, alguma coisa. E aí a pessoa começa a fazer um movimento de se afastar daquela pessoa, ou talvez de atacar, criticar a outra pessoa. Porque quer que a outra pessoa mude o comportamento, que já julgou como negativo. Okay? Se eu valorizar uma determinada pessoa, vamos falar, pode ter acontecido que alguém nesse tempo de quarentena passou por uma adversidade maior em relação a um relacionamento amoroso, afetivo. Isso não é raro, viu? Tá acontecendo. Inclusive com estatísticas muito infelizes. Infelizmente. De violência, infelizmente. Mas, claro, por casos mais brandos, né? E simplesmente pode ser saco cheio de tanto tempo com a mesma pessoa. Muito tempo junto, não consegue... E tem exemplos, e tem casos positivos também, onde pessoas realmente estão se encontrando, se reconciliando. Sim. Eu tenho uma irmã que num encontro, um papo, que estamos mantendo mais contato nesses tempos, outra mudança positiva, ela falou: Arlene, eu estou com saudade do meu marido. Que ele havia saído para pescar, na Califórnia está aberto, pode ir para o mar aberto, né? Sozinho, né? Com uma ou outra pessoa. Eu estou sentindo saudade, ela ficou comovida de sentir isso. Mas de convivência, por exemplo, relacionamento afetivo, pode ser que a pessoa pensa que ele é minha vida, contato, né? Aquele abraço, as coisas, os olhares, né? Passar o tempo junto. Um caso ou outro está impossibilitado. Algumas pessoas separam neste tempo. E Sim. quando a pessoa pensa, ele me traz isso, ou ela me traz isso, e confunde que esse sentimento gerado é causado por outro, isso é apego. Apego. Me apego. Então, já que é importante, eu quero grudar a isso. Então, pode fazer coisas para manipular, para reaver alguma coisa. Ou pode correr atrás, perder o eixo, né? Se ausentar, se abdicar de si mesmo, porque entendeu que alguma coisa externa, que é uma pessoa externa, esta essência aqui, que é uma necessidade. Então, você pensa nesses dois movimentos, né? Que eu preciso usar minha energia para distanciar, ou a outra coisa, porque eu não aguento, que eu julgo que está causando me incômodo. Ou eu preciso usar energia para reter alguma coisa ou manipular alguma coisa para que fique. Isso é muito energia. Aí eu pergunto, Arlene, só aproveitando um instante, dessa característica que você está falando, que eu entendo que é própria do ser humano também. Você é americana, já mora no Brasil há muitos anos, já viajou vários países para fazer treinamento ou para ministrar treinamento também. Você percebe isso que muda de cultura para cultura, de país para país, ou é realmente da natureza humana? Os objetos de desejo mudam. A dinâmica interna é a mesma coisa. Se fosse dentro de uma linha de filosofia ou de estudo do autodesenvolvimento, muitos chamariam isso das respostas do ego. O ego quer controlar. Sim. Então, eu não gosto disso, eu quero controlar. Tem que sumir da minha cara, da minha frente. Suma da minha frente, né? Não sumiu, aí critica mais, aí tem intrigas, né? Explica muitos comportamentos. Então, tem uma terceira pessoa.
não gostei do que essa pessoa fez comigo. Então procure te falar, ó, Wendell, você não acredita que essa pessoa fez comigo. Começa a puxar um papo de fofoca. Quero criar uma aliança com você para me fortalecer, Para para que que eu tenha mais concorde distância. com você, né? Sim, sim. Porque pelo menos no meu mundo eu posso controlar e posso ter um apoio, uma validação do meu ponto de vista. Então eu envolvo outras pessoas. Nossa, tem muita energia. E do meu ponto de vista, uma grande contribuição que podemos fazer neste momento é aprender a neutralidade, que é bem do mindfulness, que é o que é. E E aí já, desculpa, já diga. aproveitando, e aí eu vou Uhum, falar para pontuar dessas abordagens que você trabalha, mas só aproveitando para dar boa noite a quem está entrando, fique à vontade para fazerem perguntas dentro desse tema, para a gente ir interagindo também. Então, pode escrever aí sim. nos comentários algumas perguntas aí para a Arline nesse tema, que aí eu vou lendo aqui e vou repassando para ela na medida do possível, né? Então, Arline, de tudo isso que você está falando, eu acho que é um contexto real que nós estamos vivendo agora, Uhum, principalmente nessa quarentena, porque eu acredito muito, o que é que faz sentido para mim? Que vem à tona muita coisa que estava submerso, que estava escondido, vem sim. à tona. E esse que vem à tona, eu quero deixar claro que pode ser coisas boas e coisas não tão boas, Uhum, né? uhum, Coisas agradáveis e coisas não tão agradáveis. sim. De mim, da minha personalidade, do meu eu interior, do outro também com quem eu estou convivendo. E isso pode facilitar ou não quem mora sozinho, né? Ou quem Uhum, está com alguém. Ou seja, cada um tem sim. suas circunstâncias que vão favorecer ou não essas coisas virem à tona, né? Então, dentro tanto do mindfulness, da PNL, Uhum, do coach, o que é que você identifica de como esse conhecimento, as informações, essas metodologias ajudam uhum. nesse cenário? A gestão do Estado, em primeiro lugar, por quê? O que nos leva a agir, né? Nós agimos para conseguir alguma coisa. Ou um estado desejado, uma experiência que queremos obter, ou para que pare de ter uma experiência. Isso que é o movimento que nós fazemos na vida, as motivações, pelo amor, pela dor, se fala também. Uhum, Então, quando a pessoa está amando alguma coisa ou está com dor de alguma coisa, ela vai fazer um movimento querendo procurar um equilíbrio ou homeostase, está querendo voltar para os eixos. Então, se alguém tem pouca resiliência e pouca gestão emocional, ela vai levar muitas pancadas, né? Bigornada na cabeça com as notícias que saem do jeito que saem, coisas que não controla diretamente. E como nós temos esses filtros mentais que nós omitimos, distorcemos e generalizamos, em qualquer momento, nossa percepção é um parecer, não é a realidade. É apenas um parecer que o cérebro está produzindo com a maneira de abordar a questão. E isso tem a ver com nossas reações. Então, para mim, as pessoas mais sábias neste momento estão aprendendo que existe minha preferência pessoal e existe o que está acontecendo. É por isso que é tão poderoso falar o que é, trabalhar o acolhimento. Se a pessoa enfrentar adversidades desprovida de recursos, é terrível, é um baque, é muito forte. Então, vamos falar de medo, por exemplo. Você pode ter sim. vários medos deste momento. Então, medo de receber uma entrega em casa, um delivery, e tocar nos objetos. Sim. É difícil se proteger completamente de qualquer molécula que possa estar solto no mundo e alguém pode ter medo de interagir quando está na necessidade de ter uma interação do tipo de receber uma entrega, coisa muito simples. Uhum, E neste medo que é aprendido, né? Medo, vários medos, a maioria, mega maioria são aprendidos. O bebê tem medo de alguém deixar cair e de barulhos fortes. Isso vem da fábrica.
O resto é aprendido. Já vem de fábrica. Vem de fábrica, né? Esses dois medos. O resto é porque estamos fazendo cenários, estamos acreditando na alguma coisa. E com Projetando isso, algo da mente, né? sim, sim, declaro que eu acho muito importante se precaver, lavar as mãos por 20 segundos, todas aquelas coisas eu mesmo faço. E eu também tenho notado como ser humano aqui lidando com a logística de vida, como acelera, né? Agita no momento de receber uma entrega. Que É verdade. eu já vou lavar a mão. Eu já Não, vou lavar a mão depois de tocar o saco, o saquinho dentro do saco, dentro da caixa, dentro do carrinho que eu usei para colher na portaria. Se eu já estou tomando as providências, o quanto que eu preciso deixar meu coração disparar? Se é isto que nós temos neste momento, e o quanto é funcional. acontece comigo, Arlene, não sei com você, às vezes eu não sei em que momento, porque eu lavo as mãos para pegar, aí Sim, depois, não, mas se eu peguei e eu vou lavar as mãos de novo, eu vou botar a mão na maçaneta da torneira. Não, então eu tenho que sim, lavar e tenho que lavar a maçaneta da torneira, depois o trinco da sim, porta. Isso sim, acaba gerando um estresse, sim. né? Para o cérebro prestar atenção a muitas coisas novas, literalmente é um estresse. Porque o cérebro vai utilizar o caminho da menos resistência. Por isso que nós temos comportamentos automatizados. Antes de abrir a porta, era tic, 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 o movimento do pulso, não se pensava isso, guardava a chave, esperamos no mesmo lugar para encontrar. E coisas que já torturam a mente da pessoa, quem sai de casa pensa, será que eu desliguei a torneira? Até a pessoa conseguir verificar, em outros tempos, já sabemos. Isso é um exemplo de mindfulness, de estar Interessante. presente. Estou virando a chave. Né? Toquei na sequência, né? de asepsia. Né? Aprendemos Sim. a pensar como cirurgiões neste momento. Tá? E você sabe se eu fiz ou não fiz, toquei ou não toquei, você vai saber se está no mindfulness, neste treino. A, a, Eu a acho que isso tem dis... a ver, Arlene, com essa pergunta que veio agora também, da minha irmã, lá de João Pessoa, o Elma Letícia, falando disso, que por conta da pandemia, as pessoas estão, consequentemente, né, entrando em crises de muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas Sim, pessoas gerando em crise de ansiedade, porque também sim, não sabem quando é que vai acabar a quarentena, como sim, é que vai ser o mundo pós-pandemia, e aí é o que ela pergunta, como viver mais no presente? sim, sim. Um, dentro disso tem um autodomínio. Então, se você está no presente, a atenção está em algo que está presente em você ou no ambiente. Se está no futuro, o futuro não existe aqui. O futuro somente existe como construto mental. Então, se foi para o futuro, isso aconteceu num canal do pensamento. Só Aconteceu, aí. aconteceu por uma imagem, um filme no canal visual. Aconteceu por uma audição de de um, de um soundbite, né? Tá fazendo um podcast na cabeça, pode ser palavras, o som, ou está numa sensação reagindo a um pensamento. Então, o que está aqui na verdade? O que está acontecendo neste momento? Para tal, também precisamos de ter algumas crenças apoiadoras. Tá? Eu posso compartilhar um pouquinho de como eu preciso fazer isso como empresária, né? Como Sim, empreendedora. ótimo. Neste momento, no ambiente, nós fazemos negócios no ambiente, no mercado. E sempre há no mercado oportunidades e ameaças. E sempre há forças e fraquezas dentro de uma pessoa, Isso. SWOT da vida. Uhum. Também níveis neurológicos que nós temos na PNL, a base de tudo é saber onde você está, em O que ambiente. momento e com quem, o ambiente. Muitas pessoas ignoram este nível ao aplicar PNL, pensam nos comportamentos, mas se não tiver a presença
para reconhecer, está na hora de fazer comportamento X, o comportamento fica aí guardado no cérebro, não sai. Tudo está no contexto, né? Tudo Está está no adequado ou contexto. não, dependendo do Sim, contexto. sim, sim. Então, vamos imaginar que, pelo momento, se fizer comparações, nós vamos ter uma comparação do tipo faturamento caiu X%. Algumas pessoas estão tomando decisões de negociar com sua empresa redução salarial. 25%, uma proposta razoável que está Sim, aparecendo muito. Outras pessoas nem estão recebendo. Alguns empresários não estão recebendo, não estão se pagando neste momento. Então, isso é uma mudança um tanto brusca de estilo de vida, de possibilidades, representa uma privação real, até no presente. Eu não tenho. Né? O que eu sim. fazia? Eu usava dança para lavar a alma várias vezes por semana, né? Em contexto social, que Somos dois. representava várias coisas. Contato social, atividade física, ascensão espiritual, expressão artística e tudo. Era uma ótima solução para um contexto de 3 meses atrás. Tinha essa solução. Não existe isso nesse momento. Então, quando nós comparamos significa o quê? Você tem que ter um pezinho no passado para fazer uma comparação entre o que eu tinha e o que eu tenho agora. Uhum. E aí, por não saber o que vai ser do futuro, e eu acho mesmo, a gente não sabe exatamente. Tudo é cenário. Tudo é leitura, é Sim. cenário, não é real. Estamos especulando. O ser humano quer se precaver, gostaria de ter segurança. E se quisermos ficar filosóficos só por um instante, na época, isso de um livro específico que eu estou pensando, houve uma época em que o ser humano se tornou agricultor. Sim. E pela primeira vez ganhou um controle que antes não tinha. Que ele podia criar animais domésticos para poder abater em algum momento. E plantar a Poderia sua plantar, alimentação. exatamente. Ainda tinha problemas de catástrofes, de perda e tudo mais, doenças até em outras épocas, mas eram todo um outro patamar comparando com a época anterior que caçava e colhia o que tinha, que já cresceu dentro da terra. Naquele momento, o ser humano desenvolveu uma crença sobre a soberania que tinha sobre o mundo. E se olhar a história do mundo, nossos progressos, nos avanços, vamos curar fome no mundo, doenças, medicina, sistemas financeiros ficando cada vez mais complexos e mais complexos e mais complexos, tudo para criar sistemas de segurança. Alguém pode ignorar como utilizar o sistema financeiro, mas quem quiser estudar pode fazer toda uma projeção, eu posso fazer X em bolsa de valores, X em renda fixa, e ainda poupança, ainda aposentadoria, e aí eu vou fazer meu trabalho, porque mais 5 anos, depois aposento, pode mapear tudo para ter uma segurança. Então, existem muitos sistemas no nosso mundo, nossa civilização avançada, que ajuda a ter a crença de que se tem controle sobre isso. E este momento é um bom exemplo de aparentemente perder controle. Sim, Ou de muito. caos. Okay? Aí eu vou dizer uma coisa que é um ponto de vista de modelos de mundo que nós criamos. Como nossa percepção e atenção e foco é seletivo, que prestamos atenção a um bloco, 7 blocos de coisas ao mesmo tempo. É artefato do cérebro. Isso significa que em nenhum momento estamos percebendo tudo que há. Com Não é do certeza. nosso cérebro. Então, existe uma crença, algumas crenças que eu vou passar para as pessoas aqui.
uma crença para experimentar que no universo nada se perde. Né? Só usar um pouquinho de leis de termodinâmica, né? Da física, da física quântica. Sim, Nada com se perde certeza. neste mundo. Ou dos poetas, né? Nada se perde no mundo. No mundo. A percepção pode ser distorcida para focar. Então, se não há controle no mundo, pensamento, há controle igual. Há descontrole e controle em proporções iguais. Porque o Equilibrado. universo é um universo equilibrado. Existe homeostase. Isso é coesão do universo. Uma visão mais cósmica do negócio. Aham. Então, se tem descontrole, a pergunta é, onde está o controle? Então, o controle está dentro de casa, o controle está dentro de mim. E por isso que falamos estados mentais neste momento. Seria um ótimo momento para caprichar. Você está tendo muito egoísmo. Então, alô, você vai procurar, né, o eco, né, consciência eco, começando por si mesmo naquele momento. Sim. Você está reclamando que tem muito ego e muitos interesses neste momento. Então Onde é que eu me tem. encaixo nisso? Sim, sim. E se existe em proporção igual, onde encontro isso? Então, tem muita doença, tem muita saúde, tem proporções iguais. É isso uma coisa que desativa a reatividade e também ajuda a pessoa a sair das suas preferências pessoais, de julgar isso é bom, isso é ruim. Cria um equilíbrio muito importante. Estou aqui no meio, com a Ô, Arline, filosofia de com, budismo. com essa visão, eu posso começar a pensar de uma forma completamente diferente. Claro, é uma Uma boa quebra de hora. paradigma, é uma quebra de paradigma e é uma boa hora para a gente treinar isso, praticar isso, né? Que é Sim. de pensar que realmente parece que um controle que eu queira ter é totalmente ilusório. E se tudo no mundo parece estar em perfeito equilíbrio entre o controle e o Uhum. descontrole, saúde e Uhum. doença, entre outras coisas, então tá tudo certo, tá tudo perfeito. É isso? Exatamente isso. Esse aqui é o ponto de mindfulness. Tudo existe. E no mundo tem apoio e desafio na mesma proporção. Se tentar ficar somente no mundo onde tem apoio e ordem e tudo mais, e existe tudo em proporção igual no mundo, tem que distorcer o mundo um bocado. E depois vai se decepcionar. Que as preferências individuais não vão valer. E aí o ego vai espernear legal quando as coisas não vão do jeito que quer. Aí vem uma continuidade desse raciocínio, né? Eu estou tentando contribuir, imaginando Ótimo. perguntas de várias pessoas diferentes, né? Pensando nisso, que está tudo certo, está tudo perfeito, eu posso ter. Aí me vem duas perguntas. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada, é uma desculpa para eu ficar Sim. apático no comodismo. E segunda pergunta, se está tudo perfeito, ótimo, e mesmo assim, se eu quero provocar uma mudança, né? Uhum. O que é que eu faço? Ótima pergunta. O mindfulness, dentro das definições, tem estar curioso e aberto, também tem estar presente para a vivacidade do momento. E a vida abre oportunidades a cada momento. Quando alguém. Isso é uma coisa, não sei se temos lideranças aqui neste momento assistindo. O Robert Dilton, mestre nosso do PNL, super Sim, expoente, ele tem um trabalho ele chama de alfa liderança. Não de ser soberano, não de ser superior a outra pessoa, mas alfa como a condição primeira. E a condição primeira é saber do propósito, da direção. E ele fala que quando está muito claro para uma pessoa qual é seu propósito, pode lançar-se a agir no mundo, estar presente. Essa escolha de liderança está presente, que aí a metáfora é como míssil teleguiado. Míssil moderno teleguiado, você lança no ar, porque tem dispositivos para encontrar o alvo depois. Não precisa estar mirado exatamente na posição certa, porque até tem condições climáticas, um vento, uma brisa, alguma coisa assim. Então, nesta abordagem, neste pensamento, se você está na vida, você sabe quem você é,
e as intenções, o que você quer contribuir para o mundo, e inclusive a noção de que projetos e que tipo de pessoa vai ter afinidade comigo, aí no presente meus filtros funcionam. Eu consigo dizer sim ou não melhor, né? Convida-me para uma live, né? Eu tenho que dizer sim ou não dias antes. E sei lá Sim. como que eu vou sentir daqui a 3 dias, né? É verdade. Hoje já está Será? marcado. A arte foi feita, né? Então, Aham. no momento que se diz sim ou não por alguma coisa, simples como uma live, se eu vou te atender neste momento, se eu vou te emprestar dinheiro, por exemplo. Algumas decisões do tipo que nós precisamos passar agora. Ou se eu vou cancelar a minha assinatura de TV a cabo, alguma coisa assim, por uns meses. Neste momento que se toma a decisão, se estiver na trava, o cérebro não funciona. Tomada de decisão carece de alcance. Precisa do córtex cerebral comunicando com o sistema emocional, compromisso para tomar a decisão, para ficar com a decisão depois, sem remorso. E É. se começar a ressentir a decisão que tomou, isso consome energia pra caramba. Então, estar no mindfulness, no presente, ajuda a tomar a decisão e manter-se comprometido com aquilo que falou, para praticar congruência na vida. Porque eu estava presente, Sim, realmente em estado de presença na hora da sim. decisão, e porque essa decisão de alguma forma está alinhada com o meu propósito. E aí, se conseguir trabalhar a ideia de tudo tem parcela igual de bom e ruim, caso alguém tenha, vamos imaginar um caso, talvez alguém assistindo aqui tenha este caso, emprestou dinheiro, naquele momento do apelo emocional. E depois, pô, por que eu falei isso? Eu não estou pagando as minhas contas, eu dei dinheiro para outra pessoa pagar a conta. Isso existe perfeitamente. Sim, Alguém fica descoberto para ajudar outra pessoa porque é menos descoberto, consegue lidar com isso no outro tempo. Então, o que vai acontecer? A partir da decisão tomada, a pessoa vai ter que arcar com as consequências da sua decisão. Se a pessoa conseguir entender, pô, meu foco está super no aspecto ruim do que eu fiz. Aí você pode equilibrar. Qual é o aspecto positivo do que eu fiz? Existem as duas coisas ao mesmo tempo. Se alguém nota que está mal com uma decisão que tomou, é o sinal que seu cérebro está processando o lado negativo disso e pode equilibrar. Se a pessoa estiver morrendo por nostalgia de alguma coisa que não pode ter neste momento, tá? Estamos carentes de dança, vamos dizer, né? Aí, nossa, que ruim, não aguento ficar sem alguma coisa assim, sem graça, blá, 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 blá. Faríamos o trabalho. Então, o que tem de bom de não fazer isso? O que eu estou ganhando? Quais são os aspectos bons disso? Isso não significa que a pessoa está parada em relação ao seu futuro. Significa que ela está no presente. Porque se ela vai ter uma meta no futuro, vai precisar de energia. Então, interessa preservar a energia para poder pique. Imagina que tem uma oportunidade. Se tem energia, você vai. Você faz. Se não tem energia, a oportunidade está debaixo do nariz, mas a pessoa está num torpor e não consegue fazer, que está consumindo, remoendo alguma coisa que aconteceu. Aí essa relação entre mindfulness ô e as Arlindo, metas de vida. nós temos 15 minutos ainda, né, nos 60 minutos do Instagram aqui da live. Eu acho que vai dar tempo suficiente. Antes da gente fazer um fechamento, né, eu queria pedir duas coisas para você. Primeiro, uma pergunta. A gente falou muito de futuro, né? O quanto gera ansiedade de pensar no futuro, querer projetar o futuro e esquece de viver o presente. Tem o outro lado também, que é de eu ficar só pensando no passado, né? Como você Uhum. acabou de dizer, eu queria estar na praia,
Eu queria pegar Uhum. sol, eu queria andar de bicicleta, eu queria abraçar os amigos, eu queria estar dançando, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Então, fala um pouco também dessa questão é a mesma dinâmica, né, de eu estar Uhum. projetando o futuro ou só tentando trazer um passado de volta que, pelo menos no presente momento, não tem mais. É parecido com algumas diferenças, tá? É, tudo que nós qualificamos como positivo atende um valor nosso. Então, tem uma razão que nós gostamos. O equívoco está no seguinte: somente aquilo me dá isso que eu quero. É o único caminho para fazer isso. Então, do passado, às vezes, bom, pode chamar até de humildade, né? Não controlo o mundo, não está disponível para este momento. Eu posso perder tempo lamuriando sobre isso. É muito importante, como crentes apoiadores, também, além daquele crença cósmica que eu lancei, ter algumas crenças a seu próprio respeito. Tipo, o Hum. ser humano é adaptável. Eu sou capaz. É possível me ajustar. Que, de fato, algumas pessoas vão, por um período, eu não sei quanto tempo, vão passar por uma privação, não vai ter mais como era. Então, às vezes, Nessa, alguns de... Diga. Nessa daí eu costumo falar de forma bem carinhosa de que o ser humano é o bicho mais adaptável que existe. E é assim, por causa da evolução, que o Sim. cérebro é capaz de criar novos significados e pensar noutros caminhos de fazer a mesma coisa. Então, em vez de ficar. Uma resposta ao estresse é travar e não conseguir pensar criativamente. Então, tem algumas pessoas que não sabem, preciso fazer isso, eu preciso estruturar, eu preciso planejar. Isso era o luxo do outro momento, né? De conseguir preparar. Eu estou dizendo para as pessoas de nossa área de PNL, de coaching, de mindfulness, estou dizendo para as pessoas que não é hora de se dar ao luxo de falar que é difícil aplicar PNL e coaching em si mesmo. É hora de perguntar: esta crença me ajuda? Sim ou não? É verdade? É verdade mesmo? Nem perca tempo com isso. Sua pergunta: é interessante acreditar nisso? Então, estou notando uma aceleração de mudança de crenças. Junto com essa, o ser humano é adaptável. Você vai descobrir que consegue mudar assuntos encalhados faz muito tempo dentro de Sim, si sim, mesmo. sim, sim. A oportunidade Porque, maravilhosa da gente sim, colocar todo o conhecimento, todas as ferramentas à prova, né? o momento é propício. Ô, Aí, Arline, diga. sim, não, agora falta 10 minutos, você pode concluir seu raciocínio. Eu só queria, antes do final, que você pudesse deixar, pode ser uma prática, uma dica, alguma receita que as pessoas pudessem praticar em casa, um exercício simples, alguma Uhum, coisa que vinha à sua mente, pode ser da PNL, do Mindfulness. Então, uhum. antes do final, só para a gente, se você puder deixar alguma dica para a gente, tá bom? Fazemos. É, Pode existe continuar. uma coisa de extrema simplicidade, tiro e queda, que funciona para mudar o estado, para, para ir para o ponto morto do motor, né? Para parar de se dar corda, de entrar numa neura de perda do passado, medo do futuro, para dar umas férias para o sistema nervoso por uns minutos que seja. Um E stand-by para descansar e relaxar tudo, parar tudo e sim, repensar. sim, sim, porque não existe escolha quando estamos perdidos no futuro com ansiedade ou com apego ao passado. Não existe escolha, perde escolha. Algo foi tirado de você, seu cenário lindo do futuro, sua realidade do passado, lhe foi tirado. Isso, infelizmente, cria um estado de vítima. E aí piora a partir daí. Então, a respiração acontece em nível não consciente o dia inteiro, durante o sono. E é interessante que o ser humano pode, de propósito, prestar atenção à sua respiração.
Né? Isso é distinto do ser humano. Prestar atenção à respiração. Tá? Meus cachorros podem ter a respiração mais ofegante, soltar um suspiro, alguma coisa assim, mas não estão pensando de fazer isso, apenas uma reação. Então, nós temos uma respiração, que é considerada uma janela entre o não consciente e o consciente. Tá? Uma respiração tem toda uma fase, tem inspiração, tem um ponto onde vira, tem expiração. Nenhuma respiração é igual à outra. Fizemos tantos durante o dia e nem checou qual é a diferença da temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Então, o que eu posso fazer? A versão mais simples de respiração que há para o mindfulness. Porque aí você pode fazer coaching de si mesmo, pode aplicar PNL, mas precisa de condições do cérebro para fazer qualquer coisa. Então, vamos praticar a respiração? Vamos? Ótimo. Então, é bom ficar numa posição, os professores dizem, uma posição digna. Eu gosto dessa descrição, que posição digna não é rígida, mas coluna reta, tem uma coisa de porte, até dá uma sensação boa. Você pode colocar um pequeno sorriso no rosto, porque isso comunica com... Sabe aquele mesmo nervo que dá soluço? Que é grande, é forte? Está comunicando com o mesmo nervo. É, o nervo vago, né? Que grande, que passa pelo tronco. Esse sorriso aqui já está comunicando assim, leve, né? Relaxado e leve. Já está começando a convidar o sistema nervoso. E pode endereçar o coração, né? Fazendo uma apreciação, e pode dizer: querido coração, você passa por tanta coisa, te arrasto por lugares físicos, lugares mentais, lugares emocionais, e você continua aqui. Agradecer, apreciar. E você vai notar que já nesse pequeno momento de apreciação, com essa postura digna, com a atenção para dentro de si mesmo, com esse leve sorriso, isso já ajuda a experimentar uma modificação da respiração, que pode acompanhar com atenção plena. Então, pode notar como entra o ar na inspiração e notar a saída do ar na expiração. Se a mente divagou, você fala para si mesmo: muito simples, recomeça. E você faz uma intenção: vou prestar atenção só por uma inspiração. Só de bom tamanho. Uma inspiração. Conseguiu ou não conseguiu, tanto faz. Renova a intenção de prestar atenção na expiração inteira. Notando todas as sutilezas. E uma outra inspiração com intenção de dar continuidade. Muito simples, recomeça. E uma expiração. Junto com isso, pode experimentar uma frase para focar a sua mente. Pode ser na inspiração para dentro. E na expiração para fora. Para dentro, focando nas palavras, falando com voz boa para si mesmo. Para fora. E pode experimentar para ver se gosta. Pode usar também as palavras subindo. Na inspiração, descendo. Na inspiração. Subindo. Descendo. E pode notar em que
local do corpo, você mais percebe sua respiração neste momento, por esta hora. Pode falar, eis-me aqui. Simplesmente, eis-me aqui. Escapuliu para o passado, presente, é muito simples. Recomeça. Estou aqui comigo mesmo. Faço as pazes com este momento. Então, esta fala acalmante, esta respiração, é um treino básico que permite que alguém interrompa os momentos que, às vezes, pensando no futuro, o passado é como uma isca. Pega um peixe enorme, vai, leva embora o anzol e para trazer de volta é muito esforço. Não Arline, existe não pensamento. Diga. o interessante é que quando você propôs a dinâmica, para começar, claro que eu fui experimentar também, já me deu uma consciência da minha postura, como estava errada e até incomodando, eu não percebi que estava incomodando. Quando você falou do coração, como eu sou muito visual, eu consegui ver o meu coração como se eu estivesse olhando para dentro do meu corpo. Achei lindo, achei fantástico, né? Quando você propôs a frase da respiração, para mim fez mais sentido, não sei porquê, subindo e descendo. Eu achei mais legal, teve mais a ver. E realmente traz uma tranquilidade mesmo, física, no corpo mesmo, uma tranquilidade e aquela simplicidade que você falou. Eis-me aqui. Aí parece que a mente consegue perceber mais coisas. Exato. E conseguimos tomar direções melhores para aplicar o que quiser. O resto flui melhor. Segmento por segmento da vida. E aquilo que você disse, mesmo que eu vá colocar algum conhecimento, alguma metodologia, alguma ferramenta em prática, eu preciso estar com um terreno preparado, um terreno fértil para poder plantar alguma coisa, né? Mesmo que eu queira fazer PNL, coach com a minha cabeça mais no estado de estresse, no estado de futuro, no estado de passado, eu não estou fazendo nada. Talvez eu esteja tentando plantar em pedras, né? Começa a pensar, está indo bem, está difícil, devia estar assim, o assado, sai do momento. Então, nossa entrega e conexão fica melhor nas relações também. Esta Arline, é a dica. Muito obrigado, né? Pessoal, fica o convite aí para o pessoal entrar no site do Metafora Internacional para ver os cursos do ano que vem. A Arline vai estar lá presente com a gente. Fica a dica também para começarem a seguir o Instagram da Arline, é Arline K. Davis, não é isso? Arroba Arline K. Davis. Arline Davis é uma pessoa maravilhosa que eu recomendo muito vocês terem a oportunidade de fazer algum curso, algum workshop, alguma oficina com ela. E esse vídeo a gente vai ver uma forma também de deixar gravado, além das 24 horas. Depois pode compartilhar no meu canal, no canal da Arline, no canal do Metafora também. E espero que essas dicas tenham sido muito proveitoso. 40 segundos, Arline. Um beijo enorme. Beijo no coração. Se quiser saber mais, nos acesse. Que você pode fazer perguntas fora do live. Estamos aqui por isso. Né? Fiquem bem. Muito obrigado. Um beijo no coração, querida. Beijo e tchau para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos.